Graça e paz, queridos, que alegria eu tenho em te receber aqui nesse dia, onde eu tenho certeza que o seu coração, ele vai receber uma palavra que vai incendiar a sua alma. Eu sei que você já estava aí na expectativa de receber um pão quentinho e eu te garanto que a sua noite vai terminar diferente se você tiver o desejo de ouvir essa palavra e colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração. Então, vamos à palavra do Senhor? Livro do profeta Daniel. O capítulo é o de número 3. Nós vamos ler apenas o versículo de número 30. Profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 30, que diz assim: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Eu vou ler mais uma vez. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Nabucodonosor, ele vai realizar aqui um grande decreto e ele vai dar uma ordem para que os príncipes, os governantes, os líderes e todos que estão submetidos à sua autoridade se prostrassem diante de uma estátua que foi feita a adoração a um dos principais deuses da Babilônia, que era um deus Bel. Ao soar da buzina, ao soar da guitarra, ao som da música, todos deveriam estarem prostrados diante da imagem. Quem desobedecesse o decreto, a sentença seria pena de morte. Seria lançado dentro de uma fornalha, onde a consequência da desobediência seria a morte. Nessa ocasião, já estavam 3 jovens judeus que foram transportados para dentro da Babilônia, a saber, Misael, Ananias e Azarias. 3 jovens que cresceram com princípios monoteístas e sabiam muito bem que a sua adoração era exclusiva a um só Deus. Por isso, monoteísta significa teísta, Deus, onde a adoração é exclusiva a um só Deus. Eles sabiam do decreto, sabiam que a desobediência ao decreto geraria morte, e mesmo sabendo que a sentença seria de morte, eles decidem enfrentarem a morte do que abrirem mão dos seus valores. Eles cresceram debaixo de um princípio, a adoração era exclusiva ao Deus de Israel. Êxodo capítulo de número 20 fala sobre adorar a Deus acima de todas as coisas. E se você ler os versículos posteriores do capítulo 20, está lá nos 10 mandamentos: não se prostrar diante de imagem, não venerar imagem, não prestar culto a nenhum tipo de Deus, porque somente ao Deus de Israel adorarás e prestarás culto. Então, eles preferem enfrentarem a morte do que abrirem mão dos seus valores. A gente sabe que a Babilônia, ela realiza pelo menos 3 principais campanhas de invasão dentro de Jerusalém. Na primeira campanha, ela vai levar uma classe mais seleta de judeus, que entre eles estava Misael, Ananias e Azarias, né? E também o profeta Daniel, porque era estratégia de Nabucodonosor levar primeiro os homens mais sábios, para assim aumentar toda a cultura e tecnologia dentro da Babilônia. Quem estudou história sabe que foi, inclusive, estratégias como essa que fez com que a Babilônia se tornasse uma das maiores potências, ou a maior potência da sua época. Porque todo tipo de avanço cultural, de avanço tecnológico, científico, para a época, estava dentro dos berços da Babilônia.
Na segunda invasão da campanha à Babilônia a Jerusalém, é levado 10.000 judeus cativos para dentro do cativeiro babilônico, e entre eles estava o profeta Ezequiel. Na terceira invasão da Babilônia a Jerusalém, vai ser destruído o templo de Jerusalém, como também os muros de Jerusalém serão quebrados. E é nesse período que as portas são queimadas, o templo é destruído, né? E Jeremias termina o seu ministério em Jerusalém, inclusive profetizando as invasões de Nabucodonosor. E foi Jeremias que disse que, independente das atitudes dos judeus, o Senhor não alteraria o seu decreto. Ou seja, a Babilônia entraria dentro de Jerusalém, querendo os judeus ou não. Deus levantou a Babilônia como uma espécie de disciplina que Deus permitiu para que Israel se arrependesse e pudesse voltar mais uma vez para o caminho de Deus, né? Então Deus usa o cativeiro babilônico como uma espécie de disciplina para que houvesse tratamento no meio dos judeus. Tanto Daniel quanto Ezequiel, eles são contemporâneos do profeta Jeremias. Isto é, Jeremias foi referência profética para Daniel, como também para o profeta Ezequiel. Quem estudou teologia sabe que os tempos proféticos de Daniel, como também de Ezequiel, eles são muito parecidos na teologia. Por quê? Porque os tempos eles são próximos. A diferença é que Daniel vai ser profeta no palácio da Babilônia, Ezequiel vai ser profeta no cativeiro babilônico e Jeremias terminando o seu ministério em Jerusalém. Na primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, ele leva essa classe mais seleta de judeus, que entre eles estava Misael, Ananias e Azarias, que todos nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abdinego, que são três nomes que trazem o sentido de adoração aos deuses da Babilônia. Era estratégia de Nabucodonosor mudar a identidade daqueles jovens. Então muda-se o nome com a intenção de mudar a identidade, mudar um endereço, mudar o caráter dos jovens. E todos aqueles nomes, eles trazem referência ao culto aos principais deuses da Babilônia. Contudo, esses jovens mudam os nomes, mas não mudam a sua identidade. Eles mudam a aparência, mas não perdem a essência. Eles mudam por fora, mas eles não mudam por dentro. De modo que, quando Nabucodonosor fala sobre se prostrar diante da imagem e diz que aquele que desobedecesse o decreto seria lançado dentro de uma fornalha, eles preferem enfrentarem a morte do que abrirem mão dos seus valores. Nabucodonosor fica irado, com muita raiva. Ele vai chamar alguns homens fortes do seu exército e vai mandar atar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Vão levantar esses três jovens, vão atar as mãos, os pés, o corpo e vão lançá-los dentro de uma fornalha. Diz a Bíblia que quando eles chegam no fogo, o fogo não causa nenhum tipo de dano para Sadraque, Mesaque e Abdinego. Porém, o fogo acaba matando aqueles que lançaram eles na fornalha. Nabucodonosor vai olhar de longe e, ao olhar para a fornalha, ele fica impactado com a cena e usa essa expressão: não lançamos 3 homens atados no fogo? Por que eu vejo 4 homens na fornalha? E o aspecto do quarto homem é semelhante dos deuses. Eis que vejo 4 homens que andam no fogo, passeiam no fogo, e não há nenhum tipo de lesão sobre eles. Impactado com a cena, ele manda os jovens saírem da fornalha e faz um novo decreto, dizendo que todo aquele que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que sofreriam graves consequências, porque o Deus desses jovens era um Deus de livramento.
E por causa desse feito, se cumpriu o capítulo 3, do versículo 30, que nós lemos de Daniel, que diz que então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo de número 3 de Daniel, a partir do verso 1 em diante, e existem algumas aplicações que são pertinentes para a nossa vida nessa noite. Eu já peço para você que agora eu vou começar a aplicar a palavra, já vai marcando um amigo, um colega, dá o arroba aí, chama alguém que você sabe que precisa ouvir a voz de Deus. Quem está no Instagram, clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó, manda para geral. Quem está no Facebook, compartilha essa mensagem, porque Deus vai falar muito com a gente aqui. A primeira aplicação que eu vejo no texto é quando a palavra diz que Nabucodonosor mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor sabia que esses jovens estavam decididos a não se prostrarem diante da imagem. E mesmo sabendo dessa decisão, decidiu intimidá-los, ameaçando acender a fornalha 7 vezes mais, para que assim mudasse a sua posição. Nabucodonosor já sabia que esses jovens estavam decididos a não se prostrarem diante da imagem, e mesmo sabendo dessa decisão, ele decide chamá-los com a intenção de intimidá-los, ameaçando acender a fornalha 7 vezes mais, para que assim mudasse a sua posição. O diabo vai tentar te intimidar, mas não mude a sua posição. O diabo vai tentar criar situações, mas não mude a sua posição. O diabo vai insistir com a proposta. Você já disse não para ele. Você já renunciou àquilo que a Babilônia te ofereceu. E mesmo assim, ele vai bater na mesma tecla com a intenção de destruir a sua vida e corromper a sua essência. Você já disse não para ele. Você já renunciou à proposta da Babilônia. E mesmo você dizendo não para o teu inimigo, ele vai bater na mesma tecla. Ele vai insistir com a proposta, vai te oferecer mulheres, vai te oferecer dinheiro, vai te oferecer fama, vai te oferecer casa, carro, vai te dar muitas circunstâncias que vão parecer bons aos seus olhos, com a intenção de manchar a tua essência. Porém, não se esqueça do que está escrito em Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista a essas propostas e você vai vencer a intenção que o seu inimigo tem de te atacar e destruir a sua vida. Eles estão na Babilônia, mas eles não são influenciados pela Babilônia. Eles estão na Babilônia, mas a Babilônia não muda os valores, os princípios dele. Eles estão na Babilônia, mas a Babilônia não muda o caráter deles. Eles estão na Babilônia, mas a Babilônia não muda a essência deles. Você não pode deixar com que o sistema da Babilônia venha corromper a sua essência. Você não pode deixar com que o sistema do mundo venha destruir o teu propósito. Você não pode ser influenciado pela Babilônia. Você precisa influenciar no ambiente que você está. Não é porque você trabalha dentro de um ambiente babilônico que você vai se corromper. Não é porque a maioria no seu trabalho se prostitui que você vai se prostituir. Não é porque a maioria dos seus primos xingam palavrão que você vai xingar. Não é porque a maioria na tua família só fala de promiscuidade que você também vai fazer. Não é porque você trabalha dentro de um lugar onde as pessoas não têm temor nem respeito ao Senhor que você vai manter a mesma vida. Você está na Babilônia, mas seus princípios são de Jerusalém. Você está na Babilônia,
mas a sua essência é do céu. Você está na Babilônia, mas você não se corrompe com os costumes babilônicos, porque os seus valores não são da terra, os seus valores são do céu. Eu gosto de um texto que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz que aqueles que ressuscitaram com Cristo, eles possuem sua mente no céu. Ele anda na terra com os princípios do céu. Ele caminha na terra, mas com os princípios do céu. Eu não saio do mundo, mas eu influencio o mundo. Eu não saio da Babilônia, mas eu mudo o ambiente que eu estou. Eu faço a diferença por onde eu passo. Eu não me deixo ser corrompido pelo mundo. Eu não me deixo ser influenciado pelo mundo. Spurgeon tem uma frase que eu gosto, que ele diz: a igreja tem pouca influência no mundo, quando o mundo tem muita influência na igreja. Quando o mundo passa a ter influência na igreja, a igreja passa a perder a sua autoridade sobre o mundo. Não há motivos para o mundo vir à igreja se dentro da igreja tiver a mesma coisa que lá fora. A igreja precisa ser diferente. A igreja precisa ser exemplo. A igreja não pode fazer o que o mundo faz. A igreja não pode viver o que o mundo vive. A igreja precisa ser diferente. Jesus incentivou isso aos discípulos. Jesus disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Então, nós nunca seremos amados pelo mundo. E nós vivemos hoje uma geração onde a igreja parece que procura todo o tempo a aprovação do mundo. Aí eu vou fazer obras, eu vou fazer obra social, eu vou fazer isso porque o mundo vai gostar de mim e vai achar bacana uma igreja na sociedade. É óbvio que obras sociais é maravilhoso porque ajuda o próximo, faz parte do evangelho, mas você precisa entender que isso não é a totalidade do evangelho. É igual alguém veio dizer para mim, me procurar, dizer: não, pastor, porque o centro do evangelho é o amor. Não, o centro do evangelho não é o amor. O centro do evangelho são as boas novas. O centro do evangelho são as boas novas que Cristo trouxe para nós. Por quê? Porque se eu não entendo as boas novas, eu não entendo o que é o amor que Jesus fala. Primeiro que só no grego tem mais de 10 significados para a palavra amor. Então, para que eu tenha profundidade de entender o tipo de amor que Jesus quer que eu exerça pelo próximo, eu preciso entender o evangelho. Pastor, me explica sobre essa perspectiva do evangelho. Eu só entendo que é graça quando eu entendo as boas novas. Isso faz parte do evangelho. Então isso é o centro do evangelho. São as boas novas, a mensagem de Jesus. Então, quando eu digo que o amor é o centro de tudo, não é o centro de tudo. Eu preciso entender até o amor de Deus para compreender que tipo de amor é esse que Ele tem por mim, que eu tenho que ter pelo meu próximo. O amor ágape, o amor incondicional, que eu só aprendo estudando teologia e entendendo os significados das boas novas. Esse tipo de amor que se prega hoje, que abraça, que beija, mas não corrige, não disciplina, não exorta, não trata, não tem nada a ver com o amor de Deus. Deus não mima ninguém, Deus não mimou discípulos, Deus não mimou as pessoas. Deus, ele simplesmente não só amou sem mostrar a verdade, pelo contrário, todo o amor que Deus mostrou na história era com a aplicação da verdade, porque o verdadeiro amor, ele está envolvido com a verdade, e a verdade está incluída dentro das boas novas, está incluída dentro do evangelho que Jesus trouxe para nós. Então, eu preciso fazer a diferença por onde eu passo. A igreja precisa ser diferente. A igreja não pode fazer o que o mundo faz, a igreja não pode viver o que o mundo vive, sabe? Tiago disse que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, olha o que Jesus falou: todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu tenho amor no mundo, se eu tenho prazer no mundo, o amor do Pai não está em mim. Por quê? Porque se Cristo está em mim, se eu ressuscitei com Cristo, nova criatura eu sou, de modo que eu não vivo mais os valores dessa terra, mas eu vivo os valores do céu. A igreja tem pouca influência no mundo, quando o mundo tem muita influência na igreja.
Quando o mundo passa a influenciar a igreja perde a sua autoridade para o mundo. Por isso que eu digo que a autoridade não é falar, a autoridade é viver. Uma igreja que muito se prega, mas pouco se vive, é uma igreja que não tem autoridade. O seu filho não respeita aquilo que você fala, mas ele vai respeitar aquilo que você vive. O seu exemplo vai falar muito mais alto que as suas palavras para o seu filho, porque toda autoridade é constituída com exemplo, toda autoridade é constituída com vida. Jesus seria um hipócrita se ele pregasse tudo o que ele pregou e não vivesse o que ele pregou. Mas Jesus era o primeiro a viver toda a mensagem que ele compartilhava com os seus discípulos. Até o próprio sentido de carregar sua cruz, até o próprio sentido de ir até o final, até o próprio sentido de não se entregar, para que lá na frente pudesse dizer para os discípulos: se vocês me amam, seguem então após mim, levem a cruz, renunciam a si mesmo, porque isso é o Evangelho. A igreja precisa de ser diferente. A igreja precisa fazer a diferença. A igreja não pode fazer o que o mundo faz. A igreja precisa ser exemplo, sabe? A igreja não pode ter prazer no mundo. Tem uma frase que eu acho que essa frase é de John Wesley, que ele diz: não há paz entre você e Deus, se existir paz entre você e seus pecados. A partir do momento que eu tenho paz com o pecado, Deus não tem paz comigo. Isso tem tudo a ver com os princípios bíblicos, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus disse em Mateus capítulo 6 que não tem como servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar o outro. A mesma Bíblia diz que não se pode jorrar duas fontes, não se pode jorrar dois tipos de águas de uma fonte. Sabe? Não existem dois caminhos, só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para deixar muito claro que ele não é a favor de ecumenismo, para deixar muito claro que esse papo que todo caminho leva ao Pai é mentira. Jesus, ele determinou o caminho, ele disse que ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Você consegue entender isso? Que eles estão na Babilônia, mas eles não são influenciados pela Babilônia. Eles não mudam os princípios por causa da Babilônia. Eles não mudam a cultura, não mudam a linguagem, não mudam o posicionamento por causa do ambiente que está. Eles se mantêm firmes, ainda que essa firmeza lhe custasse a morte. Pastor, quer dizer que eu não posso conviver com gente que não é cristão, com gente que não é evangélica, com gente que não é do mundo? Não, não é nada disso, irmão. É claro que você vai conviver com pessoas que não são evangélicas, pessoas que professam uma fé diferente da sua, até porque Jesus não morreu para tirar você do mundo. Jesus morreu para tirar um mundo de dentro de você. Jesus não morreu para tirar você do mundo. Jesus morreu para tirar um mundo de dentro de você. John Wesley dizia: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo da vida do cristão. Spurgeon dizia: santidade não é você se isolar do mundo, mas é você viver no meio da lama e não sujar as vossas vestes. É por isso que muitas das vezes você tenta evangelizar o teu primo, o teu parente, e não consegue. Porque toda vez que tu prega para ele, ele olha para você e diz: você querendo pregar para mim, tu não é exemplo. Porque se você não é exemplo, você não é autoridade. Sabe? O mundo não respeita o discurso que eu prego. O mundo respeita as obras que eu vivo. Se aquilo que eu prego não condiz com aquilo que eu vivo, eu não tenho autoridade. As pessoas estão olhando para o meu exemplo e não para minhas palavras. Jesus mostrou isso para nós na cruz, que não bastava simplesmente ele entregar a mensagem, ele tinha que viver a mensagem. Jesus viveu a mensagem de tudo o que ele pregou. Quando Jesus está diante de Tomé, Jesus mostra as marcas para Tomé. Porque Tomé não acreditou no discurso que os discípulos deram quando se encontraram com Jesus. Mas Jesus pregou para Tomé com exemplo. Olha para a minha marca. Coloca a tua mão do lado do meu corpo. Vê as feridas. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus mostrou o exemplo. Você precisa ser diferente do mundo. Você não pode fazer a mesma coisa que o mundo faz. Você precisa se posicionar. Eles se posicionam, sabe que isso lhe custaria a morte. Nabucodonosor fica com raiva, ameaça lançá-los na fornalha. Eles respondem
que o Senhor os guardaria na fornalha, mas eles não explicam muito bem o porquê que não se prostrariam diante da imagem. A resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego dá para Nabucodonosor é essa: não te responderemos sobre esse negócio. Por que eles não explicam os princípios que eles possuem para Nabucodonosor? Por que Sadraque, Mesaque e Abednego não explica os princípios para Nabucodonosor? É simples. Não adianta discutir princípios com pessoas que não possuem. Eu vou repetir isso. Não adianta discutir princípios com pessoas que não possuem. Você vai se frustrar, você vai se ferir, você não vai mudar a opinião dos outros, porque lá na frente você vai descobrir que não adianta discutir princípios com pessoas que não possuem. Quanto mais você tenta falar de uma coisa que você crê para alguém que não está na mesma perspectiva que você, mais você se fere, mais você se machuca, mais você se destrói. Eu não estou dizendo que você não tem que evangelizar o próximo. Evangelize, pregue, fala de Jesus para quem precisa. Eu estou dizendo o seguinte, que você não vai conseguir convencer ninguém na marra, numa discussão. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Paulo diz que aqueles que são carnais estão declinadas coisas da carne. Paulo diz que aqueles que são espirituais estão declinadas coisas do Espírito. Paulo diz que aqueles que são carnais, eles não entendem as coisas espirituais. Por isso que quem é carnal não entende as coisas que são do Espírito. Paulo diz que a cruz para o mundo é loucura. Paulo diz que a ressurreição de Cristo para o mundo é loucura, que a cruz é loucura. Mas nós que cremos é o poder de Deus. Eles se mantêm fiéis. Ficam até o final dizendo que não se prostrariam diante da imagem. E mesmo sendo fiéis, eles serão lançados dentro de uma fornalha. Você precisa aprender essa verdade. O fato de você ser fiel não vai te ausentar da fornalha. Eu vou repetir isso aqui para ver se você consegue pegar essa palavra aqui. O fato de você ser fiel não vai te ausentar da fornalha. O fato de você ter uma vida de fidelidade não significa que você não vai passar por processos. Você vai passar por lutas. Você vai passar por adversidade. As portas vão se fechar na sua vida. Em alguns momentos você vai perder pessoas que você ama. Você vai passar por crises existenciais. Vai ter problemas de ansiedade. Depressão vai bater na tua porta. Você vai perder pessoas que você gosta tanto. Você vai passar pelo luto. Bom seria se eu pregasse para você e dissesse, ó, a partir do momento que você se converteu e aceitou a Jesus como teu Salvador, acabaram-se as lutas, acabaram-se as dores, acabaram as aflições, a partir de hoje a sua vida é só sorriso, mas isso não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições. Jesus disse que nós passaríamos por dificuldades. As lutas, as crises, os problemas, as adversidades fazem parte da vida. Jesus usa as próprias aflições para nos fazer crescer. São as dificuldades que geram maturidade na gente. A gente não cresce quando está tudo bem, a gente não evolui quando está tudo legal. A gente não prospera, não cresce, não funciona na vida quando está tudo muito bem. A gente cresce debaixo de pancada. É o sofrimento, é a lágrima, é a dor que nos ensina, que nos faz crescer. São as fornalhas que Deus usa para nos dar experiência e nos levar até o seu propósito. Entende? Deus não escondeu o sofrimento dos discípulos. Deus não disse para os discípulos que eles não sofreriam. Jesus não disse para os discípulos que eles não passariam pela dor. Pelo contrário, Jesus falou, perseguiram a mim, perseguirão a vós.
sabe? Não é o servo maior que o seu senhor. Lembra desse versículo? Era Jesus dizendo: olha, perseguiram a mim, mas vão perseguir vocês também. Vocês não são maior do que eu. Vocês vão passar pela cruz, vão passar perseguição, vocês vão sofrer também. Isso é evangelho. Por isso, pregadores de rosas, não pregue só rosas, pregue espinhos também. A gente acaba criando uma geração Nutella dentro da igreja, que é uma expressão mais popular, uma geração que não suporta ouvir confronto, uma geração que não suporta entender que dentro do evangelho nós vamos passar por aflições. Uma geração que quando entra na igreja só quer ouvir uma mensagem rápida, mastigada, e uma mensagem que só venha alimentar o ego. Não é uma geração que quer parar para ouvir uma mensagem que fala sobre cruz, uma mensagem que fala sobre deveres, uma mensagem que fala sobre renúncia. A gente quer a mensagem que fala: você vai ter, você vai crescer, você vai conquistar. Jesus te ama e quer abençoar você, quer te dar a vitória. Eu não estou dizendo que isso não tem no evangelho. Existem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Existem as benevolências que o próprio Jesus quer fazer sobre a nossa vida. Isso tudo faz parte do evangelho. Mas pregadores de rosas, não preguem só rosas, pregue os espinhos também. O evangelho tem espinhos, tem dor, tem aflições, sabe? São as lutas que nos fazem fortes, são as guerras que nos fazem fortes. Tem um provérbio oriental que eu gosto, que diz que tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos, e homens fracos fazem tempos difíceis. Deu para entender como é que funciona essa roda gigante? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos, homens frouxos. Tempos fáceis fazem homens sem força. E homens fracos fazem tempos difíceis. É por isso que a guerra aumenta, é por isso que tem fornalha, é por isso que tem pressão, é por isso que tem cova com leão, é por isso que tem cisterna, é por isso que tem buraco, é por isso que tem traição, é por isso que tem ferida, é por isso que tem decepção, é por isso que tem dor, é por isso que tem mágoa, é por isso que tem crucificação, é por isso que tem traição, é por isso que tem tudo isso. Por quê? Porque são as crises que nos faz crescer. As dificuldades que nos fazem produzir, que nos fazem melhorar nessa vida. John Piper diz: não são os dias maus que me impedem de orar, são os dias bons. É quando está tudo muito bem que eu não tenho força para orar. Porque quando está mal, entende? Então eu preciso ter essa perspectiva, que as coisas ruins me fazem buscar, que as coisas ruins me fazem crescer, que as coisas ruins me fazem produzir. Eles serão fiéis e serão lançados dentro da fornalha. Nabucodonosor com raiva chama alguns homens fortes do seu exército e manda lançar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Vão atar as mãos, os pés, o corpo, levantam os jovens e lançam eles no fogo. Quando eles chegam na fornalha, quando eles chegam dentro da fornalha, a Bíblia diz que o fogo não mata Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas o fogo acaba tirando a vida daqueles que lançaram eles no fogo. Eu vou repetir isso. O fogo não matou Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas o fogo tirou a vida daqueles que lançaram eles no fogo. Não te preocupe com aqueles que tentam te queimar. Eles se queimam sozinhos. Não te preocupe com aqueles que fazem força para te lançar no fogo. Eles se queimam sozinhos. Não te preocupe com aqueles que gostam de explodir o teu nome na panela. Eles se queimam sozinhos.
É por isso que você não tem que fazer como eles fazem. Você não tem que agir como eles agem. Você não tem que fazer da mesma forma que eles fazem com você. Porque aqueles que tentam te queimar sempre morrem queimados. Aqueles que tentam falar mal de você sempre acabam sofrendo as mesmas consequências. Você não tem que se justificar. Você não tem que se defender. Jesus tinha vários motivos para se defender na cruz. Porque não havia pecado nele, ele estava todavia certo. Mas ele não se defendeu. Então por que você tem que se defender? Para de querer mandar indireta para os outros. Entrar em Facebook, mandar indireta para os outros. Mandar mensagem de WhatsApp, ficar cobrando os outros. Para tentar resolver as coisas do teu jeito. Você tem um advogado que se chama Jesus. Deixa Jesus entrar na tua causa. Pode ficar querendo se defender, pode ficar querendo, sabe, não, eu tenho que mostrar porque estão manchando o meu nome. Quem te deu nome? Quem te levantou? Então deixa aquele que te deu o nome te justificar. Não mova uma palha para tentar se defender de calúnia, para tentar se defender de fofoca. Não mova uma palha para tentar se defender contra aqueles que estão se levantando e falando mal de você. Não se justifique. Como diz a frase, o justo não se justifica. Deixa Deus justificar você. Quando você fala, Deus cala. Mas quando você se cala, Deus fala por você. Deixa Deus te justificar. E fique tranquilo, porque aqueles que falam mal de você sempre terminam queimado. Quem tenta te queimar se queima sozinho. Até porque quem fala mal de você revela muito mais o caráter deles do que o seu. Quem está falando mal de você revela muito mais o caráter dele do que o seu. Porque alguns possuem caráter de lançar pedras nos outros. E outros possuem caráter de dar frutos. Só estão lançando pedra porque tem fruto na tua árvore. Alguns têm natureza de dar frutos. Outros têm natureza de lançar pedra. Agora não é porque aquele que está lançando pedra em você que você vai agir da mesma forma. Que você vai lançar pedra também, que você vai bater também, que você vai discutir também. Não, deixa ele. Ele tem pedra para atacar e você tem fruto para dar. Quer lançar pedra em mim? Quer lançar pedra no meu ministério? Quer lançar pedra em mim? Pode lançar. Você vai ver muito fruto que vai cair. Eu tenho fruto para dar. Só perde tempo falando mal da vida dos outros quem não tem tempo de frutificar. Só perde tempo lançando pedra na vida dos outros quem não tem tempo de se envolver com o reino de Deus. Porque quem está fazendo a obra de Deus, querido, é igual Neemias. Eis que estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso descer. Eu não tenho tempo para conversar com Sambalate. Eu não tenho tempo para conversar com Gesem. Eu não tenho tempo para ficar de fofoquinha. Eu estou envolvido numa grande obra. Eu estou envolvido num grande projeto. Eu estou envolvido num grande propósito. Eu não vou parar para discutir com gente que não está na mesma visão que eu. Quer ficar falando, criticando, caluniando. Vai ficar sozinho, porque eu não vou me justificar e não vou dar base para que você tente continuar lançando suas pedras ou seu veneno. Quer lançar pedra? Lance pedras. Eu tenho fruto para te dar e tem muito fruto para cair. Nabucodonosor vai olhar para a fornalha. Quando ele olha para a fornalha, ele fica impactado com uma cena. Ele usa essa expressão dizendo: não lançamos 3 homens atados no fogo? Por que eu vejo 4 homens soltos? Quando você lê a Bíblia, você tem que se atentar aos detalhes, porque as pérolas das revelações, elas estão nos detalhes da palavra. Olha a forma como Nabucodonosor expressa aquilo que vê. Eis que vejo 4 homens soltos. Mas se você perceber, foi lançado 3 homens amarrados no fogo. Ataram as mãos, os pés, o corpo, levantaram os jovens e jogaram no fogo. Quando eles chegaram na fornalha, o fogo não matou Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas o fogo destruiu o que estava amarrando eles. O que está amarrando esses jovens? A Babilônia. O que está prendendo esses jovens? A Babilônia.
Quem é que está escravizando esses jovens? A Babilônia. Quem é que solta os jovens no meio do fogo? Deus. Aí Deus falou comigo: Rodrigo, a Babilônia escraviza, mas eu te liberto. A Babilônia te prende, mas eu te solto. A Babilônia tranca, mas eu destranco. A Babilônia retém, mas eu libero. A Babilônia prende, mas eu te faço livre. A Babilônia segura, mas Deus destrava a sua vida. Tem gente que era preso na Babilônia, vivia um mundo na Babilônia, fumava maconha da Babilônia, cheirava cocaína da Babilônia. Tem gente que tomava cerveja na Babilônia, vivia a vida da Babilônia, tinha mais de 7, 8, 10 amantes lá fora, vivia uma vida de prostituição, andava igual um bicho no meio do mato, cheirado, cheio de droga na cara, vivia uma vida de promiscuidade, de mentira. Era uma vida de pecado, uma vida suja. Jesus te libertou, te arrancou da mão da amante, te tirou da prostituição. Hoje você não cheira mais cocaína, mas hoje você cheira rosa de Saron. Hoje você não toma mais uma cerveja, assim eu espero, um vinho, mas você hoje toma Santa Ceia dentro da igreja. Hoje você não faz mais quadradinho de 2, de 3, de 4, mas hoje você marcha na presença de Deus. Hoje você não fica mais emprestando seus ouvidos para ouvir essas músicas profanas que só fazem mal para o teu espírito, mas você fica ouvindo coisas que te aproximam do altar. Porque se verdadeiramente o Filho de Deus te libertar, vós sereis livres. Olha o que acontece. O fogo não mata os jovens, mas o fogo destrói o que estava amarrando a vida deles. O fogo não mata os jovens, mas o fogo da fornalha destrava o que estava prendendo eles. E eu vim liberar uma palavra para quem precisa ouvir nessa live aqui. E quem tem fé para receber, que receba. Tudo que está travado sobre a sua vida, o fogo de Deus vai destravar agora na sua casa. Eu vou repetir essa palavra. Tudo que está travado sobre a sua vida, o fogo de Deus vai destravar agora onde você está. Vai destravar a sua vida financeira, vai destravar a sua vida material, vai destravar a sua vida sentimental, vai destravar a sua vida conjugal, vai destravar a sua vida espiritual, vai destravar a sua vida emocional. Eu estou dizendo que tudo que estava amarrado, tudo que estava preso, tudo que estava travado, tudo que estava retido, vai ser hoje destravado sobre a tua vida, porque estava amarrado e Deus desamarra, estava preso, mas Deus está soltando, estava retido, mas Ele libera, porque o fogo de Deus não machuca, o fogo de Deus não te escraviza, o fogo de Deus não te mata, mas o fogo de Deus te batiza com o Espírito Santo, o fogo de Deus te levanta, o fogo de Deus te renova, o fogo de Deus te restaura, o fogo de Deus te dá vida, o fogo de Deus restaura os teus sonhos, o fogo de Deus te põe de pé, o fogo de Deus traz à vida tudo aquilo que estava morto. Uau! Não lançamos 3 homens atados no fogo? Por que eu vejo 4 homens que andam? Olha o que Nabucodonosor está dizendo. Eu vejo 4 homens que andam. Eles estão no meio do fogo, não sentem a pressão do fogo, não sofrem nenhum tipo de dano no fogo. E pelo contrário, Nabucodonosor está dizendo, eles estão andando no meio do fogo. Porque Deus não te quer parado dentro da fornalha. Eu vou repetir isso. Deus não te quer parado na fornalha. Você está no processo, mas vai andar. Você está na fornalha, mas vai andar. Você está no processo, mas vai caminhar. Esse negócio que o vento está soprando e eu vou entregar meu ministério, o vento está soprando, vou parar de pregar, estou na fornalha, preciso respirar. Você vai permanecer andando, caminhando, pregando, cantando, louvando. Ah, pastor, mas está pesado demais, está um fardo muito duro. Então você está fazendo a obra errada. Então você está fazendo a tua obra e não a obra de Deus. Porque Jesus disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então se o fardo dele é leve e você está sentindo peso, alguma coisa está errada. Pesado é a maconha que tu fumava. Pesado é a cocaína que tu cheirava. Pesado é a amante que tu tinha.
apesar de a prostituição que você vivia, apesar de era um mundão que você vivia e estava lá na noitada cheia de droga na cara, e aquilo era pesado. Viver com Deus, ter ministério, não, é privilégio. Pregar é privilégio. Cantar é privilégio, tocar é privilégio, profetizar é privilégio, orar é privilégio, ser profeta é privilégio. Eu não estou pesado pregando para vocês aqui nessa live, não. Isso aqui é privilégio. Eu entendo que eu entendo que eu fui chamado pela graça. Deus poderia levantar uma criança para pregar no meu lugar, mas Ele decidiu me usar, Ele decidiu me levantar. Não tem peso em pregar, não tem peso em ter um ministério. Não. Deus poderia levantar qualquer outro no meu lugar, mas Ele decidiu me incluir no propósito dEle. Então se considere privilegiado, porque Deus resolveu te usar, porque Ele não precisa de você. Ele poderia levantar outro, já que Ele te levantou. Dê glória a Deus com aquilo que Ele coloca sobre as suas mãos e se sinta útil para o reino dEle, porque ministério não é peso, ministério é privilégio. Eu sou privilegiado em pregar, você é privilegiado em cantar, você é privilegiado em profetizar, em interceder, em falar do amor de Jesus, porque antes nós estávamos mortos para o mundo, estávamos presos no mundo, com a nossa alma sentenciada para o inferno, mas o Senhor entregou o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida e vida com eterna. E se eu prego por causa da graça, e se eu canto por causa da graça, e se aquilo que eu tenho eu não tenho por mim mesmo, eu tenho porque Jesus me deu, e toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Então tu vai andar, tu tá no processo, mas vai andar, tu tá na fornalha, mas vai andar. Tá doendo, mas vai andar. Tá difícil, mas vai andar. Tá chorando, mas vai andar. Tá sofrendo, mas vai andar. Tá machucado, mas vai andar. Tá na crise, mas vai andar. Tá sentindo a pressão, mas vai andar. Deus não te chamou para ficar parado. Ah, porque eu preciso de férias. Férias você vai ter no céu, amigo. No céu você vai ter férias. No céu você vai ser recolhido, vai ficar lá descansando até Jesus voltar e arrebatar a igreja. Aí é outro tempo. Agora aqui não. Aqui é lugar de trabalho, aqui é lugar de movimento. Viver é movimento. Uma vez que você para de ter movimento, você morre. Então Deus te chamou para andar. Você está no processo, mas vai andar. Eles estão na fornalha, mas estão parados. Eles estão na fornalha, mas estão prostrados. Eles estão na fornalha, mas estão andando. Você vai caminhar, sabe? Pega o teu filho, vai para a igreja. Ah, não tem dinheiro para pagar passagem para ir para a igreja. Vai a pé para a igreja. Ah, mas tá chovendo, você é de açúcar, vai para a igreja, vai ouvir a palavra. Quando a coisa aperta, a gente sabe o que fazer para ouvir a palavra de Deus. Tem gente que às vezes precisa um pouco de desconforto para se movimentar em direção ao propósito. Sabe? Hoje você está reclamando que está fraco, está desviado, mas está com a vida boa, está ganhando um salário legal, está com um carro na garagem, está ganhando bem, está bacana, está precisando um pouco de vento. Que o vento faz você lembrar de onde Jesus te tirou. Quando você não tinha carro, você ia para a igreja todo dia. Estava a pé e estava subindo o morro. Ia para monte, orar, se consagrar. Agora que Deus abençoou um pouquinho, meu filho, você está na fornalha? Continua andando. Você não tem que ficar parado. Se mexe. Se movimenta. Caminha em direção ao propósito de Deus. Deus não te chamou para ficar parado. Deus te chamou para andar. Para caminhar com Ele. Nós somos 3 homens atados no fogo. Por que eu vejo 4 homens soltos? Olha o que Nabucodonosor diz. Vejo 4 homens soltos. Presta atenção aqui. Dobre a sua atenção nesse momento aqui. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sabia que Deus estava com eles, sim ou não? Sim. Tanto sabia que eles falaram, o Senhor nos livrará dentro dessa fornalha. Ok? O Senhor nos guardará dentro dessa fornalha. Então, eles sabiam que Deus estava com eles. Mas Nabucodonosor não. Nabucodonosor não acreditava no Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque se acreditasse, não lançava eles no fogo. Concorda comigo? Só estão lançando no fogo que não acredita
no Deus desses jovens. Então Deus está permitindo essa fornalha para que o próprio Nabucodonosor enxergue o Deus que estava com esses jovens. Porque desde o início eles sabiam que Deus estava com eles. Mas tinha um ímpio dentro da Babilônia, que era Nabucodonosor, que não estava acreditando que Deus estava com aqueles jovens. Então foi necessária a fornalha, não somente para Deus revelar o poder dele sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, mas revelar o poder dele para a vida de um Nabucodonosor, que não crê no Deus desses jovens. Mas quando viu que a fornalha não matava, quando viu que o fogo não destruiu os jovens, quando viu que o processo não matou os jovens, ele disse e percebeu que o Deus desses jovens era um Deus de livramento. Você consegue entender isso? Existem processos que você está passando, fornalhas que você está vivendo, que não é somente para Deus revelar o poder dele sobre a sua vida, mas Deus vai revelar o poder dele sobre a vida de um Nabucodonosor que não crê no Deus que você crê. Mas quando vê você no processo, até ele vai ter que glorificar Deus sobre a sua vida. Eu estou dizendo que existem processos que você está passando, feridas que se abriram, portas que se fecharam, fornalhas que Deus te colocou dentro, para revelar para um Nabucodonosor dentro da tua casa, para um ímpio dentro da tua casa, para um ateu dentro da tua casa, para alguém que não acredita em Deus dentro dessa casa. Deus te colocou na fornalha, não somente para que o nome dele seja glorificado para você e que você vive experiências com Deus. Não. Não é só para você, não é só sobre você. Você vai viver experiências. Mas há alguém que está olhando para você, que não crê no Deus que você crê, que é ímpio, mas está vendo você no fogo, está observando os seus passos e está vendo que Deus vai te guardar no meio da fornalha. Alguém vai olhar para você e vai dizer: como é que pode? Pegou Covid 4 vezes e não morreu. Como é que pode isso? O carro girou, rodou na estrada e não morreu. Tomou tiro na perna, no braço, bala perdida, está viva. Fulano fez uma cirurgia, o médico disse que se pegasse mais um pouquinho, próxima veia morria. Teve um livramento. Não foi acaso, não foi do nada. Alguém vai olhar e vai dizer: foi a mão de Deus. Tem um quarto homem passeando com ela no meio do fogo. Alguém está no meio dessa fornalha. O seu inimigo vai ver que você não está sozinho. Eu estou dizendo que tem um Nabucodonosor dentro da tua casa, tem um ímpio dentro da tua casa que precisa ver que Deus está com você. E para que Deus mostre a glória dele sobre a tua vida, é necessário o processo, é necessária a ferida, é necessária a fornalha. Porque é no meio do processo, é no meio da dor, que um ímpio vai olhar para você e vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e tem poder para fazer e para realizar todas essas coisas. Não lançamos 3 homens atados no fogo? Por que eu vejo 4 homens soltos que andam e passeiam no meio do fogo? Olha que interessante a expressão. Eles passeiam no meio do fogo. O verbo passear, ele muda totalmente o sentido da interpretação do texto. Por alguns motivos. Nabucodonosor está dizendo que eles não somente andam no fogo, mas eles passeiam no meio do fogo. O verbo passear significa se movimentar com prazer. Quem é que gosta de passear aí? Quem é que está me vendo nessa live que gosta de passear? Quando você passeia, você caminha com gosto, não é? Caminha com prazer. Caminha com vontade, com alegria. Porque não é só o ato de se movimentar, mas é um ato de se movimentar com prazer. Eles estão passeando no meio do fogo. Consegue entender essa palavra?
que se Deus não te tirar da fornalha, Ele vai passear com você no meio do fogo. Você vai passear com Deus no fogo. O fogo não vai te matar, você vai ter prazer de viver experiências com Deus no meio do fogo. Que deserto é esse que tu tá? Que luta é essa que tu tá? Que quem te vê é Doce Cabana, é Paco Rabanne, é só perfume importado, é Good Girl. Que deserto é esse que tu tá? Que toda semana você só toma suco disso, suco daquilo, suco de laranja, suco de manga. E que deserto é esse que tu tá? Que você come carne todo dia, é picanha, é churrasco na tua casa. Aí quando você não tem condição de fazer churrasco, a amiga liga e diz: amiga, vem pra cá, é de graça, vai pagar nada. Que deserto é esse que tu tá? Que você tá vivendo melhor do que muita gente que tá com porta de emprego, muita gente que tá de carteira assinada. Que deserto é esse que tu tá, que você tá vivendo bem? Que deserto é esse que tu tá, que Deus está suprindo todas as suas necessidades? A resposta é simples, é que quem anda com Deus passeia. Eu repito isso, quem anda com Deus passeia no meio do fogo. Eu vou falar de novo, quem anda com Deus passeia na fornalha. Vou falar mais uma vez, quem anda com Deus passeia. Passeia com Deus no meio do fogo. Passeia com Deus no meio do processo. Passeia com Deus no meio da adversidade. Passeia com Deus no meio da crise. Quem anda com Deus passeia no meio das lutas. Porque nem todo milagre acontece de porta aberta. Tem hora que Deus fecha a porta e multiplica o azeite. Lembra da mensagem de ontem? O profeta Eliseu disse: fecha a porta da tua casa. A mulher foi lá e fechou a porta. E o texto diz que o azeite multiplicou. Você vai ver porta fechada, azeite multiplicando. Porta fechada pagando dívida. Porta fechada pagando colégio da criança. Porta fechada pagando faculdade. Porta fechada comendo picanha. Porta fechada tomando suco. Porta fechada vivendo do bom e do melhor. Porque quem anda com Deus passeia. E quem tem fé para receber, que receba essa palavra. Se Deus não te tirar esse mês da fornalha, Ele vai passear contigo. Ele vai te dar experiências sobrenaturais no meio do fogo. E no meio desse passeio na fornalha, Nabucodonosor vai se converter. Gente na Babilônia vai se converter. E o poder de Deus vai transformar muita gente dentro da tua casa. Tu crê? Então dá um glória a Deus aí, meu irmão. Escreve aí um aleluia, um glória a Deus. Faz alguma coisa. Nós lançamos 3 homens atados no fogo. Por que eu vejo 4 homens soltos, que andam, passeiam, e não há nenhum tipo de lesão sobre eles? Olha a quantidade de revelação que a gente está soltando nessa palavra, hein? Não perde a mensagem. Nabucodonosor olha para ele e diz: não há nenhum tipo de lesão sobre eles. Nós não somos 3 homens atados no fogo? Por que eu vejo 4 homens que andam, passeiam no meio do fogo e não há nenhum tipo de lesão sobre eles? Nabucodonosor fica impactado porque o fogo não gera nenhum tipo de dano. O fogo não gera nenhum tipo de lesão. Eu quero ser profeta para alguém que está me ouvindo aqui. Eu quero ser profeta também para você que está me ouvindo aqui no Instagram. Eu quero ser profeta para você que está me escutando nessa mensagem. Você vai sair sem lesão. Fornalhas com Deus, nós saímos sem lesão. Você vai sair sem marca. Você vai sair sem sequela. Você vai sair sem ferida. Não vão ficar marcas. Você vai sair sem lesão. Porque se fosse para a fornalha te matar, você já tinha morrido há muito tempo. Se fosse para o fogo te matar, você já tinha morrido há muito tempo. Então o fogo não vai te matar. O fogo só vai te projetar para um propósito maior que o próprio Deus tem preparado para a sua vida. Você vai sair sem lesão. Deus está permitindo o processo para que algo grande e poderoso apareça no meio do fogo. Você vai escrever hinos dentro da fornalha. Você vai escrever canções dentro da fornalha. Você vai escrever livros no meio da fornalha. Teu testemunho vai impactar muita gente na tua casa.
Pessoas serão salvas através da tua vida. Haverá salvação, haverá cura, haverá libertação, haverá mudança através da sua própria vida. Haverá sinais de Deus. Deus vai usar a sua dor para pregar para alguém. Deus vai usar a sua marca para pregar para alguém. Deus vai usar a fornalha para pregar para alguém. A sua história vai servir de testemunho. O que hoje te machuca, o que hoje te fere, o que hoje te faz gemer, o que hoje faz você sofrer, amanhã vai servir para trazer paz para o coração de alguém. Porque amanhã você vai pregar para alguém e vai dizer: eu entrei na fornalha, passei no fogo, achei que ia morrer, mas o Senhor estava comigo. Eu passei no meio de um processo, achei que iria morrer, mas o Senhor estava comigo. Eu passei por desertos, portas fecharam, eu passei pela angústia, pela ingratidão, pela decepção, eu fui traído, fui traída, passei por muitas decepções, mas o Senhor estava comigo. E assim como Ele fez na minha história, Ele vai fazer na sua. Entende? Você vai sair sem lesão. E para terminar essa mensagem, fechar com a cereja do bolo. Nabucodonosor manda eles saírem da fornalha. Escreve um novo decreto. A partir de hoje ninguém vai blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque o Deus deles é um Deus de livramento. E por causa desse ato, se cumpriu o que nós lemos no versículo 30 do capítulo 3 de Daniel. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Triplique a sua atenção agora. Eu comecei lendo com vocês o versículo 30, que é o resultado de um processo. E vim contando a história desde o início para vocês entenderem o propósito. Porque é muito fácil a gente ler capítulo 3, versículo 30 de Daniel aqui. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. É muito fácil a gente ler isso aqui, encher o coração com o resultado e não entender que esse resultado teve um processo. O versículo 30 é o resultado de todo o processo que eu preguei para vocês. O que Deus tem para Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia é um tempo de prosperidade dentro dessa província. Mas para que eles vivam o versículo 30, que é um tempo de prosperidade dentro da Babilônia, eles precisam passar pela fornalha. Então a fornalha é o instrumento que Deus está usando para projetar esses jovens para um novo tempo. Eu preciso que você pegue essa palavra com essa alma, porque a partir de hoje você nunca mais vai enxergar a fornalha da mesma forma que você enxergava. A fornalha não é sua inimiga. O processo não é o seu inimigo. Deus só está usando essa fornalha para que esse instrumento te leve ao próximo nível que Deus já preparou para você. Há um novo tempo preparado. Há um tempo de prosperidade. Há um novo ciclo que Deus tem para você. Mas antes, você vai passar pela fornalha. É necessário a fornalha. Porque a fornalha faz parte do propósito. Sem ela você não chega no próximo nível. Sem ela você não prospera. Sem ela você não cresce. Sem ela você não evolui. Sem ela você não vai chegar na próxima etapa que o próprio Deus tem preparada para você. Então pare de enxergar o processo como teu inimigo. Pare de enxergar o sofrimento como se fosse resultado de algo que Deus não te ama. Porque Deus não quer meu bem. Porque está doendo, porque estou sofrendo, porque eu não vejo nada acontecer, que o milagre não vem. Calma. Tudo que você está passando está te preparando para o próximo nível. Deus vai usar a sua dor para te fazer crescer. Deus vai usar o processo para te fazer crescer. Deus vai usar as suas dificuldades para te levar para o próximo ciclo que Ele tem preparado para a sua vida. Há um novo tempo já preparado. Mas vai ter fornalha. Vai ter fogo. Você vai ser provado.
Você vai passar por um processo. Vai ser doloroso. Mas tudo isso vai te levar a um propósito. Entende isso? Tudo isso vai te levar a um propósito. Eu estava orando no início da pandemia. Deus falou comigo uma frase dentro do escritório que eu nunca mais vou esquecer. Depois eu ouvi essa frase repetida no altar, em outros lugares. Rodrigo, antes de você ser feliz, eu vou te fazer forte. Guarda essa frase. Antes de você ser feliz, Deus vai te fazer forte. Porque você ainda vai ser muito feliz nessa vida. Deus tem coisas grandes e poderosas preparadas para você, mas antes, Ele vai te fazer forte. Porque o tempo agora não é sobre felicidade. O tempo agora não é sobre gozo. O tempo agora é sobre resistência. São tempos de você ser forte. E para que você seja forte, você precisa passar por fornalhas. São as fornalhas que vão criar resistência e que vão te fazer forte. Antes de você ser feliz, Deus vai te fazer forte. Você está numa luta desenfreada para procurar a felicidade. Você está numa luta desenfreada para procurar o gozo na sua vida. Deus te trouxe aqui para virar uma chave na tua cabeça. Para de correr atrás da felicidade e corre atrás do propósito. Eu vou repetir isso. Para de correr atrás da felicidade e corre atrás do propósito. Tem gente que está me ouvindo nessa live que está dizendo, mas eu sou infeliz na vida sentimental. Eu sou infeliz na minha vida financeira. Eu não consigo me dar bem com ninguém. Você está correndo atrás de coisas erradas. Para de focar na felicidade. Você tem que focar no propósito. Deus tem um propósito dentro dessa fornalha contigo. Quando você entender o propósito, as coisas vão acontecer de forma gradativamente. Foca no propósito. Esquece a felicidade. Porque quando você encontrar o propósito, vai vir um pacote inteiro sobre a sua vida. Você tem que focar no propósito. Deixa Deus te fazer forte. Deixa Deus criar a tua resistência. Deixa Deus te dar estrutura. É por isso que eu gosto de Ezequiel capítulo 37, quando o profeta profetiza para os ossos se levantarem, ossos secos ouvir a palavra do Senhor. Quando ele profetiza, a primeira coisa que vai se formar, a primeira coisa que vai acontecer, que você vai ver antes do exército se levantar, são os ossos se juntarem. Os ossos começam a se levantar. Sabe? Depois vem os nervos, depois vem a pele, depois vem a carne, depois vem tudo que faz parte da profecia. A primeira coisa são os ossos. O que a primeira coisa que Deus faz são os ossos? O que primeiro os ossos se levantam dentro daquele vale, daquele cemitério de ossos secos? Porque se não tem osso, não tem estrutura. Do que adianta ter pele, ter nervo, ter carne? Se não tem estrutura para aguentar. O que faz o meu corpo ficar de pé são o quê? Os ossos. O que me faz andar é o quê? São os ossos. Você está prestando atenção ou não? Se não tem estrutura, não suporta o próximo nível. Deus está dando estrutura primeiro. Porque se você não tiver estrutura, você não aguenta. Você está pedindo muita coisa para receber de Deus, mas você não está preparada para receber. Você está pedindo muita coisa de Deus, mas você não está pronta para receber. A questão não é Deus te dar aquilo que você quer. A questão é saber se você está pronta para receber. A questão é saber se você está preparado. Você está tão preocupada em ver Deus te dar do lado de fora e Deus está preocupado em tratar você do lado de dentro. Tem que ter estrutura. Se não tem estrutura, não aguenta. Se não tem estrutura, não suporta. Se não tem estrutura, não tem alicerce. Se não tem alicerce, não tem coluna. Se não tem coluna, não suporta o próximo nível.
Tem que ter estrutura. Então deixa Deus formar teus ossos, deixa Deus te lapidar, deixa Deus te ensinar, deixa o Senhor moldar a sua vida, deixa Deus te dar raízes, cara. É por isso que eu digo que árvore sem raiz não suporta vento. Não tem, se não tiver raiz, não aguenta vento. Se não tiver raiz, não aguenta, sabe, tem que ter raiz. Ah, mas eu não estou crescendo para cima. Você pode não estar crescendo para cima, mas tem raiz crescendo para baixo. Nem todo crescimento é para cima, tem hora que a gente cresce para baixo. É com raiz, é com estrutura, é com profundidade, é com alicerce. Deixa Deus te dar estrutura nessa fornalha. Deixa Deus criar resistência em você. E a partir de hoje nunca enxergue mais a fornalha como sua inimiga, mas enxergue ela como um instrumento que Deus vai usar para te projetar para o próximo nível. Que esse ano ainda você vai viver um próximo nível. Esse ano ainda você vai viver uma próxima etapa. Deus tem coisas poderosas preparadas para você. Mas até lá, Ele vai te dar estrutura. Você vai passar na fornalha. E não adianta chorar. Quanto mais você reclama, mais aumenta o tempo da fornalha. Quanto mais você murmura, mais aumenta o tempo da fornalha. Quanto mais questiona, quanto mais aumenta o tempo da fornalha. Entenda o propósito. E depois as outras coisas vão acontecer gradativamente. Felicidade, áreas da sua vida que ainda não foram transformadas. Entenda o propósito. Foca no propósito. Esquece felicidade. É tempo de propósito. Antes de você ser feliz, Deus vai te fazer forte. Tudo isso é para te fazer forte. A perda de filho, perda de marido, perda de esposa, perda de mãe, o luto, a doença, a notícia do médico, o diagnóstico que você recebeu, a dor que você está enfrentando, as más notícias que bateram na tua porta, tudo isso vai servir para te fazer forte. Deus abençoe sua vida. Te aguardo aqui amanhã às 11 horas da noite. Paz.